Saudações académicas e cordiais. Esta edição é dedicada ao Ateliê Nacional de Formação sobre a Coleta de Dados em Ciência, Tecnologia e Inovação. Trata-se a rigor de uma parceria entre o MESCI e a NEPAD, nova parceria para o desenvolvimento de África, desenvolvida a nível continental, como parte da política da União Africana de recentrar o desenvolvimento do continente africano, dando mais peso e dinâmica à ciência e tecnologia. Um dos propósitos é também criar em Cabo Verde um Sistema Nacional de Recolha de Dados sobre Ciência, Tecnologia e Inovação. O que se pretende é produzir indicadores que permitam avaliar o estado da ciência nos países, conhecer a evolução dos mesmos e tomar, em função das informações recolhidas, as medidas de política mais acertadas e mais adequadas a cada momento. Não há possibilidade de se construir um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação sem indicadores, sem estatísticas. Esse é o pilar, diria, incontornável de qualquer ambição séria, consequente nesta matéria. É preciso ter bons indicadores, boas estatísticas, para ter bons diagnósticos. E bons diagnósticos são o suporte de boas decisões. Em que pé se encontram as estatísticas do ensino superior em Cabo Verde, uma vez que se trata de um setor novo? Neste momento, como sabe, o Ministério do Ensino Superior tem estado a desenvolver algumas atividades ligadas à estatística e nós, neste momento, já publicamos alguns anuários que estão publicados no nosso site. Anuários esses mais ligados ao ensino superior e não concretamente à ciência, porque a ciência é um setor, digamos, novo e que requer, portanto, algumas metodologias e alguns instrumentos específicos para a produção de indicadores para a ciência. Mas, como sabe, neste momento está a decorrer, portanto, uma formação no quadro da NEPAD e pensamos que no final deste ateliê possamos sair mais capacitados e com maior capacidade mesmo de produção desses indicadores que são essenciais não só na gestão, mas também na tomada de decisões. Normalmente as estatísticas nunca saem a tempo. Parece-lhe que depois dessa formação as coisas vão melhorar e passaremos a ter dados mais atualizados? Esperemos que sim, porque vamos ter instrumentos já harmonizados e vamos ter também instituições nacionais mais sensibilizadas. E vamos criar, digamos, um tipo de pacto de colaboração entre o Ministério do Ensino Superior e as instituições. Como sabe, as informações ou os indicadores só poderão sair em tempo se tivermos a colaboração das instituições. Tendo a colaboração das instituições com os instrumentos adquiridos, com as competências também adquiridas durante a formação, estaremos em condições não só de lançar o questionário a nível nacional, de recolher em tempo e também de produzir com algum nível de cientificidade. Portanto, eu acredito e estou confiante mesmo que nós, a partir deste ano vamos poder produzir indicadores ligados à ciência e inovação, que constitui um dos nossos grandes objetivos para este ano. Para o efeito, especialistas nacionais e estrangeiros estiveram reunidos na praia para receber formação técnica destinada a ajudar o Governo na produção e recolha de indicadores para a construção de estatísticas em ciência e tecnologia, que são a base fundamental para a construção de um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós fizemos já a trajetória, digamos assim, de base. Universalizamos o ensino básico, expandimos o ensino secundário, hoje temos a maior taxa de penetração do ensino superior da África subsaariana, estamos num processo de investimento na pós-graduação, na criação de cientistas, portanto, eis o tempo. Não há competitividade para a economia cabo-verdiana se ela não estiver fortemente baseada na alta produtividade e na eficiência. Isto só é possível com uma grande capacidade de incorporação da ciência moderna e gerar inovação com impacto na melhoria dos produtos, dos serviços e dos processos. É por estarmos numa situação de ter que superar as debilidades económicas que temos, como a pobreza, que é urgente investir em ciência e tecnologia. Um dos desideratos da União Africana é fazer com que os países membros investam pelo menos 1% do PIB em ciência e tecnologia.
Mas neste ponto, Cabo Verde parece estar ainda bastante longe. Há países no mundo que fazem a nível de 3%, são países que ganham o futuro, que superam a pobreza. Nós estamos a caminhar para atingir o 1%, mas o desejável é alargarmos o nosso investimento em ciência e tecnologia, porque é o único futuro para Cabo Verde. Acho incontornável que os países africanos apostem no desenvolvimento da ciência, porque um dos aspectos fundamentais em termos de contribuição da ciência parece-me que é mesmo promover o desenvolvimento sustentável. E nesta altura que o planeta enfrenta, digamos, problemas que advêm das alterações climáticas, problemas, catástrofes naturais, então creio que ao desenvolvermos, os países africanos ao desenvolverem, a apostarem na ciência, estarão também de alguma forma a quebrar alguma dependência tecnológica, porque nós precisamos desenvolver a ciência e que os resultados sejam geradores de conhecimento e também permita aplicar esses conhecimentos na geração de tecnologias e, se assim for, estamos crentes que as tecnologias que forem geradas na ciência feita em África vão apoiar melhor o desenvolvimento dos países africanos. Qual tem sido o nosso papel na rede africana de produção de estatísticas do ensino superior e ciência no continente? O nosso papel tem sido mais no sentido colaborativo de pertencer também à rede de produção de indicadores. Portanto, um dos grandes propósitos da iniciativa ASTI é justamente harmonizar os indicadores dos vários países africanos, produzir um relatório da África, e nós, enquanto país africano, também vamos colaborar neste sentido. Não é por acaso que nós conseguimos apoio não só técnico, mas também está-se a pensar em nos ajudar relativamente à parte financeira para que possamos produzir indicadores e também passar a pertencer à rede africana de produção de indicadores da ciência. Parece importante que todos os países da África passem a usar rigorosamente os mesmos métodos de recolha e tratamento de dados? Naturalmente, e portanto, é só nesta base em que há condições de comparabilidade. Portanto, se temos a mesma metodologia, temos condições de comparar os vários países, apesar de serem diferentes. Podem-se usar as estatísticas não apenas internamente, nacionalmente, mas também para se comparar com outros países e ver quão distante ou quão próximo você está de onde você gostaria de estar. Então é uma maneira de se comparar e colaborar com outros países, não só do continente, mas também do globo, né, de outras áreas que não apenas a África. Portanto, a harmonização dos instrumentos de recolha é essencial no processo de recolha e também na produção de indicadores. Após o workshop, os participantes deverão ser capazes de produzir indicadores fiáveis em ciência, tecnologia e inovação e elaborar relatórios regulares que deverão apontar os caminhos a seguir e as metas a atingir. Pensa que depois desta formação e com os dados organizados será mais fácil, por exemplo, para Cabo Verde e os restantes países, obter financiamento internacional? Parece-me que sim, porque quando um país realiza e obtém indicadores, e particularmente quando isto acontece com regularidade, acaba por si de ser um indicador de organização, digamos, demonstrar, digamos, ao mundo e de que existe um sistema sem indicadores. Aliás, foi a afirmação que fez aqui a Sua Excelência, Senhor Ministro do Ensino Superior da Ciência e Inovação aqui de Cabo Verde, hoje na cerimônia da abertura. Um sistema sem indicadores acaba por ser um sistema falido. Podia falar-nos da experiência de Angola, nomeadamente na produção de indicadores de ciência e tecnologia, e como é que essa experiência poderá ajudar Cabo Verde? Angola aderiu a esta iniciativa da NEPAD em 2008, mas o período que se seguiu não foi fácil para implementar e realizar o primeiro inquérito nacional. Primeiro tivemos uma experiência piloto de recolha de indicadores que aconteceu em 2010
e contribuiu imenso para termos a ascensão daquilo, o que é que nos esperava ao fazermos um inquérito mais alargado. Criadas as condições e durante este tempo, ou melhor, durante este tempo que seguiu a 2010, fomos interagindo com a NEPAD e a NEPAD pôs-nos em contato com Moçambique, pôs-nos em contato com Cabo Verde, tivemos contato com as fichas que eram usadas em Moçambique, também tivemos contato com a ficha que estava a ser preparada aqui em Cabo Verde e nós depois partimos para uma versão de uma ficha, digamos, angolana e já em 2013, só em 2013 é que realizamos então a recolha de dados em forma de inquérito nacional. O estudo piloto que fizemos ajudou-nos a resolver algumas questões psicológicas. Também, se calhar, ajudou-nos a ganhar algum entourage. Primeiro, Angola, as instituições também estão, de certa forma, dispersas por todas as províncias do país. E depois também tínhamos uma equipa com pouca experiência. Alguma resistência por parte das instituições, então, no fornecimento dos dados respeitantes aos indicadores da ciência e do financiamento da ciência em concreto? Sim, e já partindo de experiência de outros países, acaba por ser a primeira vez, vamos classificar de uma resistência natural, talvez até óbvia para a questão da Angola. Nós vínhamos de um período, digamos, 10 anos atrás para um período de guerra e em ambiente de guerra geralmente a cedência de informação e dados é uma coisa que é bastante limitada e, digamos, essa habituação se havia incutido na mente das pessoas. Havia uma certa desconfiança. Havia certa desconfiança, mas fomos esclarecendo e é uma coisa que até posso dizer que parece engraçado. Tão logo obtivemos os primeiros resultados, até pareceu que instalou-se para certas correntes, digamos, ligadas ao ensino, ligadas à ciência, em querer chamar tudo o que era número de indicadores. Para a realização deste workshop, o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Inovação contou com a parceria da NEPAD, que irá também cofinanciar o inquérito que o MESSI pretende realizar brevemente sobre todas as instituições de ensino superior no país. Logo depois estaremos a desenvolver um inquérito cobrindo as instituições e pondo em prática a metodologia que aqui vamos aprender. Em que consiste a metodologia de recolha de dados que vai ser ensinada aqui nessa formação? A metodologia consiste nos manuais que foram inicialmente desenvolvidos pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, eles têm um manual que guia a coleta de dados para pesquisas, inquéritos sobre investigação e desenvolvimento, e também um manual que serve como base para a coleta de dados sobre inovação, que se chama, o primeiro, para investigação e desenvolvimento, se chama Manual Frascati, e o segundo se chama Manual de Oslo. São basicamente esses dois manuais que nós vamos estar apresentando aqui e treinando os técnicos especialistas de Cabo Verde para lidar com dados sobre ciência, tecnologia e inovação. O Instituto de Estatística da Unesco para a Inovação traz ao workshop medidas que permitem a comparabilidade dos dados, para que também Cabo Verde possa constar do ranking mundial sobre esta matéria. O desenvolvimento dos países africanos é, sem dúvida, uma das prioridades, não só da Unesco, mas das Nações Unidas como um todo. E, ciência, tecnologia e inovação são, sem dúvida, ferramentas, são instrumentos ou fenômenos muito importantes para fortalecer desenvolvimento econômico e também social. Então, o papel da Unesco é contribuir para, aqui no caso desta formação, para que os técnicos e especialistas de Cabo Verde possam compreender as metodologias internacionais para coletar dados que sejam confiáveis e, portanto, possam, de maneira correta, fomentar a formulação e a implementação de políticas que possam sustentar o desenvolvimento do país, não só no curto, como também no médio e no longo prazos. O segredo da nova economia é o espírito colaborativo. É neste sentido que eu gostaria de saudar aqui as instituições de ensino superior,
as instituições de pesquisa, as empresas que estão a vir para esse concerto para construirmos metodologias de trabalhar em conjunto. O que se quer não é apenas que Cabo Verde esteja bem, mas que Cabo Verde possa contribuir no movimento de renascimento africano. A partir do momento em que todos os países em África adotem esse sistema, acha que poderá haver um renascimento da ciência em África? O renascimento e particularmente a promoção do seu desenvolvimento para níveis mais satisfatórios. A projeção que temos para Angola, e temos a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que está alinhada a uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento, que é Angola 2025. A projeção que temos que em 2025 tenhamos níveis muito mais satisfatórios de desenvolvimento. Falamos com o Dr. Luke Mumba, coordenador da ASTI Initiative, Iniciativa Africana para a Ciência, Tecnologia e Inovação. I think the heads of state and government have decided as far back as 2007 that we need to collect measurements on science, technology and innovation in Africa in order for us to benchmark African countries so that we're able to compare our performance in science, technology and innovation. And to do that, we need to have standardized methods of collecting indicators. That is why this training in Cape Verde is very, very important, so that Cape Verde can also adopt these standard methodologies. So that when we talk about 1% of expenditure on research and experimental development, we are able to measure using the same methods or the same ways of collecting data in the whole of the continent. Which countries does already have this system implemented? Actually, a number of countries have already adopted these methods of collecting data. Because, for example, in 2010, we produced the first African Innovation Outlook report in which 19 AU member states, African Union member states, used these methods to collect data. Then we produced the second African Innovation Outlook report in 2014, that's last year, in which 21 AU member states have used these methodologies to collect measurements, statistics on science, technology and innovation. So you can see that progressively with time, more and more African countries are adopting these methodologies. And our aspiration, our hope is that by 2017, we should have all the 54 African Union member states using these standard methods to collect indicators on science, technology and innovation. In this moment in Africa, how many countries adopted this system? Actually, I would say that at least 40 countries have adopted this indicator system. Yes. Mas estamos muito honrados e agradecidos, Sr. Luke Mumba, porque a iniciativa da NEPAD, ASTI, nos põe em convergência com as ambições do nosso continente. Estamos todos sintonizados que a África não pode continuar a ser uma economia de exportação de recursos naturais, de matérias-primas. A nossa ambição africana continental é de construirmos uma economia competitiva pelo conhecimento, pela ciência, pela eficiência, pela inovação. So the objective of the African University of Science and Technology is to train a critical mass of world-class scientists and engineers that can truly engineer the development of Africa. All the African Union member states, at least we should develop good systems for measuring the progress in science, technology and innovation. That's one of them that we agreed upon. The second thing also is this whole issue of sharing information among countries and also with the African Union also being very, very important. The other thing is that when we do the measurements, most of the measurements are based on foreign indicators and technologies. We need, as a continent, to also develop our own measurements for measuring the progress in science, technology and innovation. So NEPAD and the African Union, they train the people on how to do those measurements. We run courses. L'Union n'a pas un territoire en tant que tel, mais l'Union c'est pour faire
la cohérence des politiques que nous avons et de soutenir les politiques qui se pratiquent dans les pays africains. Et aussi, comme on dit, la cohérence et l'intégration signifie qu'il faut qu'on arrive certainement à avoir le même niveau pour pouvoir parler le même langage. Actually, it is a well-known fact that science, technology and innovation are key drivers to socio-economic development, to the growth of the economy. You'll see that countries that have done very well economically have invested heavily in science, technology and innovation. So in Africa as well, we recognize the value of science, technology and innovation. It is for this reason that the African Union has put in place a strategy known as the African Union Science, Technology and Innovation Strategy for Africa from 2014 to 2024. And they see science, technology and innovation as a tool driver. It's a driver, a tool for us to achieve economic development. Uma ciência relevante e impactante, capaz de melhorar a produtividade da economia e torná-la competitiva através da absorção do conhecimento científico e a sua aplicação na economia através das inovações. Por isso, essa iniciativa vai ao encontro de um desiderato nacional. Não há possibilidade de se construir um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação sem indicadores, sem estatísticas. Esse é o pilar, diria, incontornável de qualquer ambição séria, consequente nesta matéria. E era tudo por hoje, gratos pela atenção dispensada. Até o próximo programa.